Olá pessoal, aqui é Jax Marciano na área, dessa vez com a resenha do Demolidor, do tripé com a Elektra e o Mercenário, da coleção Marvel Legends, action figure na escala de 6 polegadas, produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. E aí está o nosso Matthew Murdock, do tripé da Elektra com o Mercenário. E nós temos aí uma figura bem legal, apesar de eu ter visto alguns comentários negativos. Tem alguns pontos negativos? Tem. Eu acho que a escala seria o primeiro ponto que eu verificaria, que ele é um pouco menor do que deveria ser, mas não acho que seja um demérito muito grande. Agora, em relação à escultura, em relação à pintura, ele difere do Demolidor que saiu aí com aquele corpo antigo, né? Que, se eu não me engano, era o Buck Cap. E aí tinha aqueles problemas, né, daquele corpo, que seria, eu achava ele meio parrudo demais, mas de qualquer forma você tem agora um design mais, que eu acho mais harmônico, e você tem uma pintura aí que só tem uma diferença com relação ao anterior, que você não tem certas diferenças de tonalidade que você via antes em algumas partes do uniforme do Demolidor anterior. E eu até tenho esse Demolidor, mas eu tenho várias cartelas para abrir ainda e eu não sei onde está. Eu tenho que verificar lá para poder fazer o comparativo um do lado do outro, né? Mas eu tenho aqui o meu Demolidor da Mezco, que é escala 1:12, para a gente ver aí as diferenças, né? Apesar de que as figuras da Mezco, elas realmente são feitas aí com um design diferente dos quadrinhos. Eles agregam algumas coisas, tiram outras, então seria mesmo para você comparar aí, que de repente você gosta mais do Legends. Eu particularmente gosto dos dois, porque o Demolidor é o meu segundo personagem urbano preferido da Marvel, depois do Homem-Aranha, que é o primeiro personagem urbano que eu mais gosto. O Demolidor, depois do Demolidor, é o Cavaleiro da Lua que eu gosto. E aí, em matéria de heróis urbanos, né? Mas eu gosto bastante do personagem, achei que passou por várias fases aí que são bem interessantes. Bom, essa figura do Marvel Legends, do tripé, ela vem aí com um par de mãos com punho cerrado, tá? O punho cerrado que você já espera de uma figura Marvel Legends, tá? Não tem nenhum mistério, tem a articulaçãozinha de dobradiça, né? Aqui, que você faz o movimento. E você tem aí o par de mãos fechadas e o par de mãos para segurar os bastões. Vem também com duas cordas. Essa cordinha aqui tem esse formato, tá? Que você coloca de um lado um dos bastões, do outro, tá? Então ele tem aí, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco para verificar. Ele tem, tá vendo? Tem uma escultura aqui como se fosse uma espécie, para simular como se fosse um arame, né? Eu preferia que isso aqui fosse um pouco mais escuro, mas não chega a ser nada de tão ruim, tá? E a outra corda tem esse formato mais zigue-zague, mais fechado, tá? São essas as diferenças. E aqui você coloca a entrada do bastão. Os bastões, você tem uma abertura aqui, ó, como a gente pode ver, que é onde você conecta aquelas cordinhas ali, cordinha de plástico, tá? Não é nada de barbante. E aqui em cima tem um detalhamento na escultura. Então, basicamente é um bastão bem básico com essa abertura. E aí eu não gostei, porque eu achei que tinha que vir com alguma coisa para tampar,
para de repente você usar ele também fechado. Isso aí eu não gostei realmente. Mas fora isso, você tem aí uma figura que eu acho bem legal. Focaliza. Eu acho uma figura bem legal. Eu vou desligar a luz que eu acho que está estourando aí a tonalidade. Então tá aí, desliguei a luz para não ficar estourando tanto aqui, ó. A tonalidade da pele eu acho a tonalidade legal. Os lábios dele estão pintados aí levemente de vermelho. Confesso que eu não gostei muito. Parece que ele está com brilho labial. Poderia ser uma coisa menos... uma tonalidade um pouco mais clara. Mas de qualquer forma é para você ter o desenho da boca, né? Não ficar aquela coisa apagada. E eu gosto muito dessa head, eu acho que a escultura está bem legal, tá? Acho que combina com esse body, com esse corpo, tá? A pintura que você tem aqui do Daredevil, né, os 2Ds que tem aqui, eu acho que tem uma pintura nítida, mas não chega a se destacar tanto nessa tonalidade de vermelho. Então eu acho que poderia ter tido aí um tom mais escuro ou mais brilhante para poder destacar melhor. Então achei que ficou um pouco apagado esse símbolo. O restante é tudo na cor do plástico mesmo, né? Não tem aplicação de tinta. É uma figura que eu acho que para Hasbro deve ter sido barata, porque o custo aumenta quando você tem que fazer aplicação de tinta, tem que ser uma pintura nítida, etc. Então, acho que nesse caso a figura do Demolidor é uma figura bem barata. Agora, o corpo dele, eu acho que está bem legal, é o que se espera, tem a articulação borboleta aqui, entendeu? Essa articulação aqui do torso, acima do abdômen, te permite fazer todos os movimentos para frente e para trás e também para os lados, igual as figuras do retrô do Homem-Aranha, tá? Também tem o giro, mas não é na cintura, ó, que o giro é em cima mesmo, nessa articulação do torso. Então acho que está completo, além de ter aquela articulação estilo na ponta da bota, né? Na ponta do pé, tá? Então tá aí, não tem muito a dizer sobre pintura, porque a tonalidade mais do plástico, só queria que ficasse melhor aqui a pintura dos 2Ds, né, de Daredevil, que ele tem aqui, mas de restante eu acho que a tonalidade do plástico está dentro do esperado para a versão dos quadrinhos. Vamos ver a amplitude de movimento aí das articulações. A articulação aí da cabeça sobe, que eu acho suficiente, sobe bastante. Você tem aí um pouco ângulo para baixo, achei que ele movimenta pouco, mas tem aquela amplitude de movimento que você espera. Ele também tem inclinação para os lados, tá? E obviamente você consegue girar normalmente. Nos ombros aqui você tem aquela articulação borboleta, que não tem uma amplitude muito grande de movimento, mas te permite ter um ângulo maior, de você conseguir fazer algumas coisas, né? E aí você tem aí um bom movimento para frente, para fazer aqueles movimentos com os bastões, né? E para trás também, tá? Tem amplitude de 90 graus, você consegue aí ter até um pouco mais de 90 graus. Você tem o giro. No bíceps você também tem o giro, né? Articulação estilo corte. A articulação dos cotovelos, eu infelizmente acho pequeno esse ângulo, tá? Eu fiquei um pouco decepcionado, eu achei que poderia ter um ângulo maior. Vamos ver aqui à direita, tá? Eu achei que nesse ponto falha aí do design da Hasbro, porque ó, só faz isso. E aí eu acho que tinha que pelo menos vir até aqui a nuca, como tem algumas figuras que fazem, tá? Aqui no pulso você tem o giro e tem o movimento de dobradiça ou alavanca. Aqui no torso, como eu já falei, faz aquele movimento para frente e para trás, que é um movimento até com certa amplitude de movimento. Você tem aquela inclinação para os lados e ele tem o giro também, tá? Na cintura não tem nada, aí as pernas têm um bom ângulo de abertura, para cima, para frente ele chuta bem alto, para trás nada, porque a estrutura traseira não permite, articulação estilo corte aqui no início da coxa, então você tem o giro.
Aqui nos joelhos você tem articulação dupla, tem um bom ângulo de movimento. Aqui no meio da canela você tem aquela articulação estilo corte, girando aí 360. A articulação dos tornozelos tem um bom ângulo de movimento para baixo, para cima também, suficiente. E ele tem articulação na ponta da bota, para cima e para baixo. Algumas articulações antigas da Toy Biz, você só movimentava para cima, para baixo ele não fazia. E essa aqui não, ela faz para cima e para baixo, tá? E além disso, você tem aquele movimento esperto, bem amplo, para os lados do tornozelo. Então, te permite aí fazer várias poses, né? Corpo aí que simula aí a articulação dos Spider-Man, né? E eu acho bem legal. A cordinha não tem nada demais, tá? Para você conectar, só como eu falei, encaixar aqui nesse orifício do bastão. Deixa eu ver se focaliza. E aí você coloca aqui, tá? E coloca do outro lado, para você ter uma pose legal, né? Deixa eu ver se eu consigo simular aí alguma coisa. Você consegue colocar aí na mão da figura, como se ele estivesse de repente atirando o bastão. Então aí tem a parte da frente, né? E aí tem o ângulozinho aqui da cordinha e ele segurando aí com a mão esquerda, ok? Então você consegue aí compor algumas poses para foto, que eu acho aí bem legal. Ou você pode também de repente estar colocando de um lado e do outro, ele segurando, simplesmente fica aquela corda solta, como se ele fosse de repente fazer algum movimento para prender, ou em algum lugar, ou prender de repente o bandido. Então tá aí, ó. Dá para você fazer isso daí. Figurazinha que você compara aí com a versão da Mezco. E eu confesso que eu gosto bastante dessa figura Legends. Acho que a figura da Mezco tem aquela questão da roupa de tecido, que eu acho que dá um up, né? Tem um destaque maior, mas eu não gosto muito da head da Mezco. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho a head da Mezco meio primária, tá? E aí eu gosto mais da head do Marvel Legends. Eu acho que tá mais compatível com o personagem. Deixa eu ver só se eu consigo fixar aqui para eu conseguir movimentar a figura sem estourar a luz. Então tá aí, ó, comparando aí com o da Mezco, as diferenças do uniforme, né? Que aqui você vê que tem esses detalhes na bota, tem joelheira, tá? Ele também tem aquela parte aqui nos ombros, né? E já a figura Legends é mais parecida com os quadrinhos. Na verdade é fiel aos quadrinhos, tá? Então tá aí, só para fazer um comparativo. Eu já ia passar para medição e comparação de escala quando eu lembrei que eu não frisei aqui a articulação da cintura. Apesar de não ter articulação estilo corte que gira para os lados, já que tem esse movimento com a articulação do torso, você tem na cintura aquela articulação que tem na maioria das figuras modernas aí do Spider-Man, seja retrô, seja Amazing Fantasy, entendeu? Seja do Tupac com Spinneret, você tem aí um movimento bem amplo para frente, ele dobra quase todo, e quando você junta com a amplitude de movimento da articulação do torso, as duas juntas, fica um movimento bem amplo, ó, tá vendo? E aí para trás também ele tem um excelente ângulo, ó, ele vira todo, e aí você juntando com a articulação de cima, ele faz aquelas poses de ninja mesmo, né? Além disso, você tem uma capacidade de poses maior. Eu acho que ele acaba ficando aí com uma amplitude maior de movimento,
tá? Além disso, ele tem aí o estojo aqui para os bastões, que você pode tirar aí essa cordinha aqui, né, de plástico, botar os bastões aqui no estojo, tá? Então eu acho que faltou mencionar. E também o corpo, né, por ser pinless, né, tanto aqui nos joelhos quanto nos cotovelos, né? É um corpo aí que o pessoal gosta mais esteticamente falando. Os tornozelos já tem bastante tempo, eles já são pinless já há algum tempo, né? Essa figura do Demolidor tem cerca de 15,5 centímetros. Isso equivale em polegadas a cerca de 6,102 polegadas. Comparando a escala aí com a versão da Mezco e o Marvel Legends Kingpin, o Rei do Crime. E agora comparando a escala com a versão Marvel Legends do Two-Pack com a Mary Jane, né, Spinneret ou Fiandeira, e com o Spider-Man Retro Vintage de 2020. E agora comparando a versão do Demolidor com uniforme negro e com o Demolidor da Netflix. E chegamos ao final de mais um review, mais uma resenha, dessa vez aí do Demolidor do Tripack com a Elektra e o Mercenário. Figura aí na escala de 6 polegadas da Hasbro, que a gente tem aí uma boa transposição aí para a terceira dimensão do personagem, porém aí tem algumas falhas, como na questão aí da altura, que eu achei a altura dessa figura menor do que deveria ser, né? Para compor uma escala correta junto com as outras figuras Marvel Legends. Como essa figura fica menor do que o Aranha, tanto do Two-Pack com a Spinneret quanto o Aranha Retro, a gente vê que ele deveria ser realmente um pouco maior. Além disso, eu gosto aí da questão das articulações borboleta, articulação aí na ponta da bota e também dessa articulação do torso que tem movimento para os lados, então você tem aí um movimento mais amplo, né? Uma capacidade de poses maior. A tonalidade das coisas, eu acho que na questão aí da pintura do Daredevil, os 2Ds que tem ali no peito, poderia ter um destaque maior, ter uma tonalidade diferente, ou então ser mais brilhante. Mas fora isso, eu acho uma figura com as tonalidades corretas do vermelho, fiel aos quadrinhos. Figura que você pode encomendar através do AliExpress, eu comprei a minha lá. Você vê a figura original mesmo, eu fiz todos os testes possíveis, né, olhando a figura de cima a baixo, não tem nenhuma rebarba, não tem nada de errado com a figura, e ao mesmo tempo também não é uma figura com defeito, então articulei em todos os pontos de articulação, não tem nenhum problema, pode comprar sem medo. Também você pode tentar conseguir através do Mercado Livre ou da Shopee. É isso aí, pessoal. Marciano partindo, espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal que não é inscrito, de dar o like aí no vídeo para fortalecer. Comenta o que vocês acharam desse Demolidor do Tripack e a gente se vê então no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais.